Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Estamos iniciando uma nova fase do nosso treinamento. Devido à nossa falta de tempo para poder estar se reunindo, nós vamos preparar o treinamento em vídeo e estar disponibilizando aqui no YouTube para os irmãos e para aqueles que for útil. Por isso, já se inscreva nesse canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. As dúvidas serão esclarecidas no grupo ou deixe aí nos comentários que na medida do possível nós vamos estar aí respondendo. Então, vamos ao nosso treinamento. Amados, a proposta da Escola Bíblica Dominical é o amadurecimento dos membros. Este é o objetivo da EBD. Nada mais, nada além disso. Efésios capítulo 4, versículo 12, a palavra diz assim, olha, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então isso mostra para a gente bem claro a vontade de Deus. Em 2 Coríntios 13, 9 ainda diz mais, nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. No Novo Testamento deixa bem claro que Deus deseja que todo cristão seja espiritualmente maduro. Ele quer que cresçamos. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 14, ele diz assim, olha, o propósito é que não sejamos jogados para todos os lados, por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens com que induzem ao erro. O alvo maior do crescimento espiritual é se tornar igual a Cristo. O plano de Deus, desde o princípio, é que sejamos como o Senhor. Romanos 8, 29, ele diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que todo cristão desenvolva um caráter semelhante ao de Cristo. A grande pergunta é, como o crescimento espiritual acontece? Ou, como posso me tornar maduro em Cristo? Precisamos de estratégias para desenvolver cristão maduro e levar ao crescimento espiritual e à maturidade. O crescimento espiritual não é natural após você nascer de novo. Não é assim. Muitas igrejas não possuem uma estratégia ampla para desenvolver a maturidade de seus membros. Elas deixam tudo isso ao acaso, achando que os cristãos irão crescer e amadurecer sozinhos se frequentarem os cultos da igreja. Pensam que basta encorajar as pessoas a participar das reuniões e o trabalho será feito. Isso não é verdade. O crescimento espiritual não acontece após você ser salvo, mesmo que você frequente todos os cultos da igreja. As igrejas estão cheias de pessoas que assistem os cultos durante a vida toda e ainda assim são bebês espirituais. Membro integrado não é o mesmo que membro maduro. O crescimento espiritual não é automático com o decorrer do tempo. Não funciona assim. O autor da carta aos Hebreus tristemente observa que, embora a essa altura
já devessem ser mestre, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Milhares de cristãos envelhecem sem ter crescido, sem ter amadurecido. A verdade é esta: o crescimento espiritual é provocado, requer esforço e compromisso. Para isso, nós temos uma proposta. O que estamos realizando? O que nós estamos fazendo? A igreja local, nos esforços para criar a próxima geração de cristãos, deve ser uma parceira próxima e valiosa. Mas são os pais os principais responsáveis diante de Deus para o amadurecimento espiritual de seus filhos. Mas a igreja, ela ajuda os pais como uma parceria. O Departamento de Educação Bíblica da Verdade e Vida Comunidade Evangélica é ajustado para esse propósito. Então, esse departamento, tão importante da igreja, precisa estar ajustado para alcançar esses objetivos. Então, precisamos ajustar esse departamento tão importante da igreja local para atingir esse objetivo, esse propósito, este alvo. Em Efésios, capítulo 4, do versículo 7 até o 16, a palavra nos diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Em algumas versões diz mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Amados, esse texto deixa bem claro que Deus tem um alvo para cada membro da igreja, de cada cristão que aceita Jesus como Salvador e começa a sua caminhada cristã. Deus tem um alvo, que é ser semelhante a Jesus Cristo, ser a imagem de Cristo, a estatura do varão perfeito. Por isso, queridos, nós temos um alvo. A igreja, ela tem um propósito a ser alcançado, e a escola bíblica dominical é essa responsável para atingir esse alvo, esse objetivo. Na maioria das vezes, uma das primeiras dúvidas que aparece ao professor é: o que vamos estudar? E ali ele entra num dilema.
E às vezes os professores perguntam para os alunos: o que vocês querem estudar? Qual é a vontade de vocês? E aí os participantes, ou seja, os alunos, expressam os seus interesses, a sua vontade. Ah, queremos isso. Outros: ah, queremos aquilo. Isso mostra que, na verdade, esse professor ele está perdido. Ele não tem uma direção. Ele não tem um alvo a ser atingido, a alcançar. Esse método não cumpre necessariamente aquilo que Deus espera que aconteça na vida de cada aluno da escola bíblica, de cada participante. Seria mais interessante se perguntássemos: que objetivo estamos tentando atingir? Em que diferente os alunos serão no final do curso? Por quais resultados eu, como professor, sou responsável? Qual é a minha parte? Em outras palavras, que alvo eu tenho que alcançar? Qual é a minha resposta? Ou seja, começamos do final e caminhamos para o início. O professor precisa saber qual é a sua responsabilidade e precisa ser treinado para isso. A igreja precisa ter um projeto de amadurecimento dos seus membros e treinar os professores e dar condições para que os professores realizem esse trabalho. E precisa acompanhar a cada classe e dar suporte aos professores. Por isso, amado, temos esse alvo, esse projeto. O cristão precisa participar também. Ele deve querer crescer, decidir crescer e esforçar-se para crescer. O discipulado começa com uma decisão, não necessariamente complexa, mas deve ser sincera, verdadeira. Os discípulos não entendiam todas as implicações de sua decisão quando deixaram tudo para seguir a Cristo. Eles simplesmente expressaram o desejo de segui-lo. E aí, Jesus pegou essa decisão simples, mas sincera, e trabalhou nela. Então a igreja precisa fazer a mesma coisa. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 a 13, nós lemos: ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Note que Deus quer que desenvolvamos a nossa salvação. Não existe nada que possamos acrescentar ao que Cristo já fez por nós ao nos salvar. Aqui, Paulo está falando do crescimento espiritual de quem já é salvo. O importante é que Deus tem parte em nosso crescimento e nós também. Tornar-se como Cristo é resultado de compromisso que assumimos, tornar-nos aquilo que nos comprometemos a ser. Assim, como o compromisso com o grande mandamento, a grande comissão, faz crescer uma grande igreja, ela também fará crescer um grande cristão. Sem o compromisso de crescer, qualquer crescimento que ocorra será circunstancial e não intencional. Crescimento espiritual é importante demais para ser conduzido pela circunstância. O crescimento espiritual que leva à maturidade começa com o compromisso descrito em Romanos 6,13.
Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Amados, então esse é o nosso projeto, esse é o nosso propósito. No próximo vídeo estaremos dando andamento e acrescentando os próximos passos. Então, deixa que fica aqui o nosso abraço a todos. Compartilhe o nosso vídeo, comentem aí nos comentários, que nós estaremos respondendo todos os comentários e que nós possamos crescer também como igreja, como professores, como ensinadores da palavra de Deus. Nesses dias de tanto engano, de tantas mentiras, e os fundamentos da palavra de Deus têm sido deixados de lado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.